O tema da aula é a localização do parcelamento do solo urbano. Onde pode ser aprovado o parcelamento do solo urbano? Em zona urbana, zona de expansão urbana ou zona de urbanização específica. A zona urbana, a zona de expansão urbana ou a zona de urbanização específica compõem o que chamamos mais modernamente de perímetro urbano. É somente dentro deste perímetro urbano que podemos ver aprovados parcelamentos do solo para fins urbanos, ou seja, moradia, comércio, serviços, indústria e prédios institucionais. Vamos observar que o artigo 3º da Lei 6.766 de 1979 conceitua literalmente os locais onde são admitidos os parcelamentos do solo, loteamento, desmembramento e os condomínios a eles assemelhados. Vamos à leitura do artigo 3º. Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos, em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal. Nós podemos observar da norma do artigo 3º, Lei 6.766, que há dois importantes elementos. O primeiro deles, para que você tenha um parcelamento do solo aprovado com finalidade urbana, é preciso que esteja em zona urbana, de expansão urbana ou urbanização específica. O primeiro elemento é este: zona urbana, de expansão urbana ou de urbanização específica. E o outro elemento é que estas zonas sejam criadas pelo plano diretor ou por uma lei municipal. Não há dúvida alguma nesse aspecto. Se eu estou pretendendo implantar um parcelamento do solo de finalidade residencial, comercial, serviços, indústria, prédios institucionais, eu preciso primeiramente verificar se já existe a zona urbana, a zona de expansão urbana ou a zona de urbanização específica admitindo o parcelamento do solo. Caso contrário, será necessário, antes de ser analisado e aprovado o projeto de parcelamento, que seja ampliado o perímetro urbano. É interessante entendermos a conceituação de zona urbana. Mas para entender a conceituação de zona urbana, precisamos olhar para a legislação, para o Estatuto da Terra e para a Lei da Reforma Agrária, porque são as leis federais que conceituaram imóvel rural. E aí, por exclusão, nós consideraremos o que é zona urbana ou, melhor dizer, perímetro urbano. Vamos à leitura do artigo 4º da Lei 4.504 de 64, é o Estatuto da Terra. Para os efeitos desta lei, definem-se imóvel rural, o prédio rústico, de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial,
quer através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada. E o artigo 4º da Lei 8.629 de 93 prevê, conceituando imóvel rural, o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial. Desta forma, verificamos que a zona rural é constituída das seguintes atividades: extrativismo, agricultura, pecuária ou agroindústria. E nos ensina a doutrina, por exclusão, como o legislador federal não conceituou zona urbana, perímetro urbano, por exclusão, as atividades que podem ser desenvolvidas na zona urbana são as atividades residenciais, de comércio, indústria, serviços e prédios institucionais. A quem compete exatamente instituir o perímetro urbano do município? Compete à prefeitura, aprovando lei municipal. E a quem compete instituir a zona rural? É também o município, porque se uma vez é ele quem define a área urbana, por exclusão, também estará definindo aquela área remanescente como sendo a zona rural. Zona rural e zona urbana. Por que o legislador, no artigo 3º, menciona zona urbana, zona de expansão urbana e zona de urbanização específica? Essas três expressões devem ser todas as três compreendidas como zona urbana. É tudo zona urbana, em sentido amplo, em sentido genérico. É o que podemos classificar, de modo geral, como o perímetro urbano do município. E aí caberá a cada legislação municipal estabelecer as diferenciações entre zona urbana, zona de expansão urbana e zona de urbanização específica. O que consideramos como zona urbana é aquela região central da cidade, onde há um adensamento maior de pessoas, bem como uma ocupação maior do solo por edificações. O solo da zona urbana, ele tem um aproveitamento maior. O que nós podemos conceituar como zona de expansão urbana é aquela área do município que foi recentemente incorporada de zona rural como uma zona urbana, denominada de expansão urbana. Que diferença na prática eu vou estabelecer? Pode ser que na zona urbana, em função do seu adensamento populacional, da elevada taxa de ocupação dos lotes ou das unidades imobiliárias, seja ali exigido lote com área mínima de 200 metros quadrados, frente de 10 metros, seja admitida uma taxa de ocupação de 80%, sejam admitidos recuos laterais com, no máximo, 3 metros de distância, observando apenas o que eventualmente exige a legislação civil sobre o assunto.
Pode ser que na zona de expansão urbana, por ser uma área onde o município planeja o seu futuro e pretende que ali a cidade do futuro urbanisticamente seja ideal, pretende que os lotes sejam de 500 metros quadrados, com 20 metros de frente, exige um sistema viário mais largo, calçadas mais largas e uma taxa de ocupação não de 80 a 90%, como é na zona urbana, mas uma taxa de ocupação limitada a 50%, bem como o coeficiente de aproveitamento também menor, gabarito menor. Pode ser que o aproveitamento do solo urbano na zona de expansão urbana seja menor e, como via de regra, deverá ser menor do que ocorre na zona urbana. Essa distinção entre zona urbana e zona de expansão urbana, ela é realizada pela legislação municipal, que simplesmente vai estabelecer padrões urbanísticos e edilícios diferentes para aquilo que está na zona urbana e para aquela parcela do território municipal que denomina-se de zona de expansão urbana, uma área para onde a zona urbana avança. E a zona de urbanização específica? Essa zona de urbanização específica é aquela que tem uma finalidade própria. É aquela no qual não há simplesmente uma ampliação do perímetro urbano para serem admitidas diversas atividades urbanas, residência, comércio, indústria, serviços, prédios institucionais, mas é para uma finalidade pré-estabelecida, determinada e específica. É o que acontece com a zona especial de interesse social. Eu promovo ali a criação de uma zona de urbanização específica para que naquele local sejam aprovados empreendimentos de interesse social. E para isso eu vou criar neste local uma zona especial de interesse social, denominada ZEIS. Também um outro exemplo seria uma zona de urbanização específica destinada para a finalidade de distrito industrial. O distrito industrial que é criado mediante lei municipal e um plano de urbanização. Ou seja, é um empreendimento destinado à instalação de indústrias, específico, objetivo direto a uma finalidade pré-estabelecida. Indústria, zona de urbanização específica. A zona urbana, a zona de expansão urbana e a zona de urbanização específica são espécies do gênero zona urbana, que na verdade é o perímetro urbano do município. É interessante também compreender que a zona rural desenvolve as atividades de agricultura, pecuária, agroindústria e extrativismo. A agricultura é uma atividade de cultivo do solo. A pecuária é aquela atividade que está desenvolvida para a criação de gados, de bovinos. Nós temos a agroindústria, que nada mais é do que a indústria que promove o aproveitamento da agricultura através da sua própria produção, transformando aqueles produtos agrícolas em produtos industriais. E temos a atividade extrativista, tal como acontece com a extração de madeira, castanhas, látex, açaí, palmito, sisal, a pesca, o garimpo, são atividades de extração de recursos vegetais, minerais ou animais
da natureza. É isso que se compreende como zona rural. E não tem o município competência para fazer o licenciamento na zona rural. Essas atividades serão licenciadas pela União. Parcelamento do solo com finalidade rural será licenciado pela União, aplicando-se o Decreto-Lei 58 de 37. Os municípios não têm competência para aprovar loteamento, desmembramento, condomínio em zona rural, a não ser que seja um loteamento, um desmembramento, um condomínio com finalidade urbana. Mas, antes de aprovar um empreendimento desse com finalidade urbana em zona rural, precisa o município transformar a zona rural em zona urbana, zona de expansão urbana ou zona de urbanização específica. Nessa nossa conceituação, também devemos ressaltar o entendimento doutrinário e jurisprudencial que existe acerca da definição daquilo que é zona rural, daquilo que é zona urbana. No que diz respeito à matéria envolvendo questão urbanística, há o entendimento na doutrina e na jurisprudência que devemos levar em consideração a destinação do imóvel ou a vocação do imóvel. Desta forma, se eu tenho uma zona urbana previamente estabelecida e dentro desta zona urbana existe uma propriedade com atividade rural, a legislação que será aplicada será a legislação rural e não a legislação urbana. Do mesmo modo, se eu tenho empreendimentos que estão irregularmente instalados na zona rural, desenvolvendo finalidade urbana, eu também vou precisar aplicar a legislação urbana, que para parcelamento do solo é a Lei 6.766 de 79. E nós vemos inúmeros julgados também em relação à matéria de lançamento tributário. Porque, mesmo que o imóvel esteja localizado dentro do perímetro urbano, se ele desenvolve uma atividade rural, não é o IPTU que será recolhido, e sim o ITR através da Receita Federal. De qualquer forma, é importante ressaltar a todos vocês o artigo 3º da Lei 6.766 de 1979 exige, na sua literalidade, que os projetos de loteamento, desmembramento, parcelamento do solo para finalidade urbana ocorra somente em zona urbana, zona de expansão urbana ou zona de urbanização específica. Outro aspecto que gostaria de abordar com vocês é a respeito do desenho da cidade acerca da definição ou qualificação das parcelas do território municipal que serão consideradas como zona urbana, zona de expansão urbana ou zona de urbanização específica. Vemos neste desenho uma demonstração do que poderá ocorrer eventualmente na formação do perímetro urbano da cidade. Este, lógico, não é o desenho ideal, não é o desenho mais apropriado. Nós vemos que no núcleo ali, em preto, tem a zona urbana. Ao seu redor, em azul,
a zona de expansão urbana, que geralmente é uma zona adjacente, vizinha à zona urbana. E vemos que o verde é a zona rural. Mas na zona rural nós temos uma vila em preto, formando uma zona urbana. Nós temos ZEIS ou distrito industrial em amarelo, na zona rural, dentro da zona urbana e na zona de expansão urbana. Nós temos zona rural, uma parte na zona urbana, uma parte na zona de expansão urbana. Nós temos duas zonas de expansão urbana no meio da zona rural. Nós vemos diversas qualificações: urbana, expansão urbana, urbanização específica e até mesmo zona rural totalmente espalhado pela cidade. Isso é admitido pelo direito com certas ressalvas. Os grandes autores sobre o tema direito urbanístico, Eli Lopes Meireles e José Afonso da Silva, comentaram a respeito desse tema. Precisa a zona urbana, a zona de expansão urbana ou a zona de urbanização específica estarem contínuas à zona urbana? Precisam ser elas constituintes de um todo só, estarem ligadas umas às outras? Ou pode ser que exista certo distanciamento entre uma zona de expansão urbana e uma zona urbana, entre uma zona urbana e uma zona de urbanização específica? Eli Lopes Meireles escreveu rapidamente sobre este assunto, mencionando que não vê problema que a zona de expansão urbana seja localizada em uma área do município que não fique contínua à zona urbana. José Afonso da Silva, por sua vez, entende que a zona de expansão urbana não precisa necessariamente estar contínua à zona urbana, mas deve estar próxima a esta zona urbana. Qual o motivo, a razão de toda essa preocupação de você ter zona de expansão urbana ou zona de urbanização específica próxima ao núcleo central da cidade, próxima à zona urbana da cidade? Isso é por questão de infraestrutura básica: rede de água, rede de esgoto, iluminação pública e domiciliar, drenagem das águas pluviais, sistema viário. Esses serviços que são executados pelo poder público e também aqueles que são os chamados equipamentos comunitários, as áreas destinadas a prédios de educação, saúde, cultura, recreação, lazer. Isso daí também se apresenta como necessário dentro de uma área urbana. Vemos, portanto, que se você aprovar ou instituir vilas na zona rural destinadas à moradia, comércio, e ali, por lei, você institui uma zona urbana ou uma zona de expansão urbana, é importante que essa área, que esse terreno, conte com toda a infraestrutura básica. E, em muitos casos, é custoso para o poder público, quando essa vila está muito distante da zona urbana, levar o sistema viário, levar água, levar o esgoto, levar a iluminação, a energia elétrica até esse local, bem como os serviços destinados ao ensino, saúde, cultura, lazer, recreação, isto é, os equipamentos comunitários. Por isso, fica muito mais fácil, muito mais barato, coerente para o gestor público municipal pensar a cidade, planejar a cidade, desenhar ela de forma que a zona urbana
seja cercada pela zona de expansão urbana, sem grandes áreas ou quilômetros de áreas afastando a zona urbana da zona de expansão urbana, pois ficará extremamente oneroso para o poder público levar os benefícios de infraestrutura e os serviços sociais até essa população. Não podemos esquecer que o artigo 42b do Estatuto da Cidade, após a Política Nacional de Defesa Civil, apresentou regras muito duras para a ampliação do perímetro urbano, exigindo que haja um projeto específico detalhando a infraestrutura básica nessa nova área, nessa nova parcela do território municipal que está sendo incluída no perímetro urbano, bem como a definição dos equipamentos comunitários que serão ali instalados, pensando na futura população que vai ocupar essas áreas. Daí porque é interessante que a administração pública, se eventualmente for ampliar o perímetro urbano para aprovar um projeto de parcelamento do solo, que faça isso observando o artigo 42b do Estatuto da Cidade. Levamos ainda a atenção de todos os alunos este outro desenho, que demonstra aquilo que seria um planejamento ideal de zoneamento urbano, como acabamos de mencionar, ou seja, a zona urbana, próximas umas das outras, a zona de expansão urbana, a zona rural isolada. E por que a zona rural é importante que esteja isolada? Porque a atividade de agricultura, pecuária, agroindústria pode causar prejuízos às atividades de moradia, serviços, comércio. É comum que atividades agrícolas sejam tratadas com alguns agrotóxicos, promovendo a eliminação de pragas. E isso eventualmente pode contaminar algum bairro vizinho, formado por residências e estabelecimentos comerciais. Daí porque a importância de zona rural ficar de um lado e zona urbana ou de expansão de outra. Pode ser uma agroindústria que eventualmente esteja eliminando certos poluentes no ar que, mediante estudos técnicos, demonstrem a contaminação daquele bairro vizinho destinado à moradia, comércio e serviços. Mais uma razão para zona rural e zona urbana, expansão urbana, serem muito bem definidas e separadas. Lembrem-se vocês, temos mais um elemento no artigo 3º. Já falamos, mas vamos ressaltar. Lei municipal ou previsão no plano diretor. Nós alertamos aos alunos que o legislador, em diversos momentos, está exigindo essa lei municipal na definição do perímetro urbano. Vemos isso no Código Tributário Nacional, no artigo 32, que menciona que para fins de lançamento do IPTU deve haver a criação da zona urbana ou da zona de expansão urbana por uma lei municipal. O artigo 19 do Código Florestal também faz menção à lei municipal para ampliação do perímetro urbano. O artigo 42b do Estatuto da Cidade, Lei 10.257 de 2001, também traz norma literal sobre a necessidade de uma lei municipal para ampliação do perímetro urbano. Temos ainda a Instrução Normativa número 8215 do INCRA,
Segundo essa instrução normativa, também deve ser demonstrado o ato do município que altera a qualificação de zona rural para zona urbana ou zona de expansão urbana. Chamo a atenção de todos os alunos que não podemos nos equivocar com a regra do artigo 32 do Código Tributário Nacional. A regrinha do artigo 32 do Código Tributário Nacional menciona que zona urbana é aquela zona instituída por lei municipal e que tem dois dos melhoramentos previstos no parágrafo 1º do artigo 32, ou seja, meio-fio ou calçamento com canalização de águas pluviais, abastecimento de água, sistema de esgoto e sanitários, rede de iluminação pública com ou sem posteamento para distribuição domiciliar, escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 quilômetros do imóvel. Essa regrinha do Código Tributário Nacional, ela pode ser eventualmente aplicada para o município para definir o que é zona urbana, distinguindo do que é zona de expansão urbana. Mas lembramos, esta definição do artigo 32 tem uma finalidade tributária. Para a zona urbana, menciona que precisa existir dois desses melhoramentos para o lançamento do IPTU. Já em relação à zona de expansão urbana, pelo parágrafo 2º e de acordo com interpretação jurisprudencial sobre o tema, não é necessário que exista qualquer tipo de melhoramento, qualquer tipo de obra de infraestrutura básica pré-existente. Nós também precisamos chamar a atenção para o artigo 42b do Estatuto da Cidade, novamente chamar a atenção para ele. Por quê? Verificamos que consta do seu parágrafo 3º a aprovação de projetos de parcelamento do solo no perímetro urbano ficará condicionada à existência de projeto específico e deverá obedecer às suas disposições. Como veremos em outras videoaulas, para aprovação de um parcelamento do solo, é necessário que haja a infraestrutura básica, ou ao menos um cronograma aprovado pela prefeitura. O projeto específico exigido pelo artigo 42b também exige um planejamento de infraestrutura básica para ampliação do perímetro urbano. Pelo menos isso estará sendo atendido com a simples aprovação do projeto de loteamento ou desmembramento com essa infraestrutura pré-existente ou com o cronograma. De qualquer forma, o artigo 42b, além disso, exige outros requisitos que é importante que sejam observados pelo empreendedor e pela prefeitura na aprovação do empreendimento, como veremos em videoaula específica sobre os requisitos do projeto e a aprovação deste projeto. Ressaltamos também a existência do artigo 19 do Código Florestal, Lei 12.651 de 2012. Segundo o artigo 19, a inserção do imóvel rural em perímetro urbano definido mediante lei municipal não desobriga o proprietário ou posseiro da manutenção da área de reserva legal, que só será extinta concomitantemente
ao registro do parcelamento do solo para fins urbanos, aprovado segundo a legislação específica e consoante as diretrizes do plano diretor de que trata o parágrafo 1º do artigo 182 da Constituição Federal. O que estabelece esse artigo 19 é o seguinte: todo imóvel rural ele tem a chamada área de reserva legal. Todo imóvel rural tem a área de reserva legal. Quando o município amplia o perímetro urbano, colocando essa zona rural dentro do perímetro urbano, a área de reserva legal não é simplesmente extinta, ela não é eliminada, ela continua existindo. Mas pelo artigo 19, se houver aprovação de um parcelamento do solo, o registro desse parcelamento do solo vai extinguir a exigência da área de reserva legal. Como falaremos na videoaula dos requisitos para aprovação de loteamentos, o entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o assunto é que as áreas de reserva legal devem obrigatoriamente serem convertidas em áreas verdes urbanas nos projetos de loteamento. A reserva legal é extinta, mas no lugar dela é instituída a área verde urbana, consoante regra do artigo 25 do próprio Código Florestal, Lei 12.651 de 2012. Vemos que o artigo 3º caput da Lei 6.766 de 79 nos apresenta duas exigências. Se eu quero aprovar um parcelamento do solo, loteamento, desmembramento, condomínio, com finalidade urbana, residência, comércio, serviços, indústria, prédios institucionais, eu preciso ter a certeza de que aquela área é uma zona urbana, zona de expansão urbana ou zona de urbanização específica. Caso não seja zona urbana, zona de expansão urbana ou zona de urbanização específica, não componham o perímetro urbano do município, eu vou precisar ampliar o perímetro urbano. E a ampliação desse perímetro urbano precisa ser feito mediante lei municipal ou previsão no plano diretor, observando-se o artigo 42b do Estatuto da Cidade, Lei 10.257 de 2001. Não é só isso. Há também julgados que consideram que a ampliação do perímetro urbano exige audiência pública, participação popular, conforme o artigo 43 também do Estatuto da Cidade.